Essa jornada é para que você possa entender a metodologia, funcionamento, o que é psicanálise. É uma abordagem para que você possa conseguir, de fato, avançar nessa área psicanalítica, tá certo, pessoal? E aqui, essa pessoa que é especial, já tem trabalha com a gente já tem muito tempo, tá certo? Tem seu próprio instituto também, e é uma pessoa assim é muito gabaritado. Tô aqui falando mal de você, Varão. Tô aqui falando mal de você, tá certo? Pronto, querido. Boa noite a todos. Boa Prazer noite, estarmos juntos. professor. Como é que o senhor está em primeiro lugar? E antes de o senhor dar sua introdução aí, eu quero agradecer essa oportunidade que o senhor sempre está nos dando, essa sua disponibilidade, sempre que nós necessitamos, o senhor está presente. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer de fato, de todo o nosso coração aqui, por você sempre estar disposto a estar contribuindo, ajudando a nossa audiência, ajudando nossos alunos. Então, em primeiro lugar, acima de tudo, eu quero agradecer, gratidão de verdade, não é só o termo da palavra, porque o senhor é uma pessoa que faz parte do rol da nossa amizade, o senhor já nos conhece, a gente tem tratamento pessoal, o senhor sabe disso. E segundo, eu quero que o senhor fale um pouquinho, né, uma apresentação acadêmica sua um pouquinho, para que as pessoas possam entender, conhecer um pouco quem é o professor e psicanalista Roselito. E aí nós vamos entrar no tema, que o tema de hoje é uma abordagem prática na questão da psicanálise, do atendimento, né, para quem está começando especialmente, tá certo? Eu quero que a gente venha trazer essa abordagem, não uma abordagem profunda, técnica, para quem já é um psicanalista, porque, entenda, essa nossa jornada é para pessoas que estão com interesse de entrar nessa área, e querem aprender ou que estão iniciando nos estudos. Então, eu quero que seja uma abordagem simples e especialmente para pessoas elas entenderem como é que começa na área da psicanálise, como é que um psicanalista inicia os trabalhos, tá certo? E eu sei que o senhor passou por essa, hoje o senhor atende, mas o senhor passou por essa jornada há tempos atrás e tem experiência nisso. Então, eu acredito que o senhor vai conseguir contribuir bastante conosco nessa live de hoje, tá certo? Mas antes de mais nada, fala um pouquinho sobre o senhor aí, vamos para cima. Pronto. Meu querido, é sempre uma alegria estarmos juntos nesses trabalhos que a FATEB vem desenvolvendo, treinando, preparando pessoas, das quais eu sou uma que passei pela FATEB como aluno e me orgulho disso, e hoje estamos caminhando junto. A minha formação em psicanálise, e hoje atuo na área, trabalho atendendo em algumas ONGs, centros de recuperação, trabalho voluntário em igrejas, então atendendo. Bacharel em teologia, pastor convencional, então trabalhamos aí com pessoas desde muito tempo. Lidar com pessoas já é algo... Lidar com pessoas é o nosso trabalho, né? Lidar com pessoas é o nosso trabalho. Eu muito novo, na empresa que eu trabalhava, eu trabalhei como encarregado, depois trabalhei como supervisor e cheguei até o cargo de gerência da empresa. E, na época, não pude assumir, ou seja, não foi para a minha carteira a função de gerente, porque eu não tinha nível superior, então não pôde ser colocado. Mas eu, na prática, no papel era uma pessoa, mas na prática, na área, o gerente era eu. Então, assim, trabalhar com pessoas é a nossa vocação, ensinar é a nossa vocação. Tem uma frase que você disse, que eu gosto muito, que nós somos treinadores, né? Nós não simplesmente ajudamos pessoas, nós treinamos pessoas para ajudar outras pessoas. Então, é bom quando a gente se conhece, e vamos falar um pouco sobre isso dentro da função do psicanalista, dentro do desenvolvimento do papel. É bom quando você se conhece e você reconhece qual é a sua missão. Então, isso é muito, muito importante. Parabenizar as duas excelentes profissionais, né, que me antecederam aí, eu pude acompanhar realmente muita experiência e muita precisão naquilo que foi abordado. E hoje eu acredito que não será diferente.
será muito proveitoso também. Só para deixar claro, como você já iniciou falando, nós não queremos ficar naquela parte técnica, engessada. O psicólogo, o psicanalista, ele tem que fazer isso assim, dessa maneira. Não, o que nós queremos aqui é que você se identifique, você se encontre e você desenvolva o seu método pessoal. Nós estamos querendo que as pessoas elas se descubram como vão ajudar outras pessoas. A questão de você hoje fazer um curso, de você se aperfeiçoar, é para você ter ferramentas à sua mão, mas sem aquela questão de eu vou ter que atender assim, eu vou ter que fazer assim, eu vou ter que começar assado. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e você pode desenvolver a sua maneira de atuar, de trabalhar. E essa é a nossa intenção. Maravilha, maravilha. Eu acredito que essa live vai ser muito boa. O conteúdo, como nós falamos, para iniciante, né? Não adianta a gente querer, se a gente fosse fazer um empório, uma jornada para quem é psicanalista, seria outras abordagens, outros temas, uma coisa mais aprofundada. Mas o nosso intuito nessa jornada não é para quem já é especialista na área. É para quem está iniciando essa jornada e para quem quer entender como é que funciona e saber se isso serve para ele ou não, para ele ou ela aplicar na sua vida e aplicar no seu chamado, na sua missão. Né? Eu sempre gosto de falar muito isso. Essa semana passada nós tivemos uma jornada sobre capelania transformacional, e aí eu toquei num ponto que eu estou tocando muito nesse ponto, e sobre propósito, missão e execução. Eu chamo de execução da missão. Eu chamei assim, foi a forma que eu quero chamar. É o propósito de vida, seu propósito de vida, sua missão de vida, e como é que você executa essa missão. Pô, se eu sou um soldado, vamos lá. Eu sou um soldado, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de ir lá e ganhar a batalha, ou aquela guerra. Então, o meu propósito como soldado é ganhar aquela guerra. Tá certo? Eu vou fazer parte de um batalhão e meu propósito maior é ir para a batalha e ganhar a batalha. Pronto. Quando eu chego na batalha, eu como soldado, eu tenho o quê? As minhas missões a ser realizadas para chegar no meu objetivo, que é ganhar aquela batalha. Olha, segue um raciocínio, que a cabeça é meio doida aqui, mas a gente chega lá. Essas missões precisam ser executadas. Como é que eu vou executar essa missão? Então, observe, eu tenho um propósito, que é ganhar a batalha, eu tenho as minhas missões, que vai favorecer, vai culminar no vencimento dessa batalha, e agora eu tenho as formas que eu vou executar essas missões. Então, pronto. Eu falei e descobri a minha missão, o meu propósito é o quê? Servir. Eu vou servir as pessoas. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou servir. Pronto. O meu propósito é servir. Sirvo a minha família, depois sirvo as pessoas que precisam. Como é que eu sirvo? Sem servir ficou vago. Como é que eu vou servir? Aí já vai entrar a minha missão. A minha missão, para eu ajudar essas pessoas, eu sirvo essas pessoas treinando elas, capacitando elas, educando elas, tá certo? Então essa é a minha missão, treinar pessoas para a vida, capacitar pessoas para a vida, essa é a minha missão. Como é que eu executo minha missão? Dando aulas. Olha a execução da missão, da aula. Aqui eu estou executando a minha missão. Eu posso dar uma aula de desenvolvimento humano, posso dar uma aula de capelania, posso dar uma aula de psicanálise, posso dar uma aula de transformacional. Essa é a execução da missão que vai culminar naquele objetivo maior, que é o propósito de vida, que é servir. Então, eu acredito que essa live que você está aqui assistindo, você vai entender um pouquinho como é que a psicanálise pode ser, de alguma forma, a execução da sua missão, que é ajudar as pessoas.
Deu para entender agora? Ferramenta, né? A ferramenta que eu vou utilizar para executar a missão que eu tenho para executar. Eu descobri que eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de fazer com que as pessoas transformem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, e com isso elas cresçam, elas desenvolvam, né? Elas tenham um meio de vida melhor. Então, como eu vou fazer isso? Vou fazer isso treinando essas pessoas, orientando essas pessoas, auxiliando essas pessoas. E a psicanálise, ela é uma ferramenta que vai me permitir isso. Então, professor Emerson Crispim, deixa eu já pontuar uma coisa aqui. Quando eu entender que a psicanálise, eu atuando como psicanalista, eu estou fazendo uso dessa ferramenta, eu preciso entender o que é a psicanálise na prática, né? Por definição da palavra, é aquela pessoa que faz análise, não é? É aquela pessoa que analisa. Então, ou seja, eu encontro pessoas no dia a dia e eu estou em alguns grupos de auxílio, principalmente nesse período agora, né? Muitas pessoas com crise de ansiedade, muitas pessoas em depressão e realmente a coisa está meio complicada. Estamos precisando de mais pessoas capacitadas para atuarem nessa área. Mas eu preciso entender que, para atuar como analista, meu primeiro ponto que eu preciso destacar para quem quer atuar, né? Eu preciso saber ouvir. Infelizmente... Deixa eu pegar aqui para poder anotar, viu? Vou pegar aqui para poder anotar. Veja esse menino aqui, amor. Leve ele lá para dentro. Infelizmente, estamos vivendo uma época em que as pessoas não têm paciência de ouvir. Então, assim, se você entende que a sua missão é ajudar outras pessoas, a primeira coisa que você vai ter que entender é que você vai ter que saber ouvir. Você vai ter que ter paciência para ouvir. Esse ouvir aqui agora é que vai me dar a oportunidade de conhecer a pessoa, de conhecer a situação, de conhecer o que a pessoa está passando, para que eu possa, então, chegar a um denominador comum, não é isso? E descobrir como eu posso ajudar essa pessoa. Então, qual é o primeiro ponto para quem quer trabalhar nessa área, para quem quer usar essa ferramenta para ajudar outras pessoas? Eu vou ter que saber ouvir. Esse ouvir, professor Emerson, não é aquele ouvir que alguém está chorando e você diz assim, não chore não, eu sei o que você está passando, se fosse eu, fazia assim, se fosse eu... Não. Esse tipo de pessoa já existe de bocado, sabe? Eu me recordo que um dia eu estava em um velório de um amigo meu e ele perdeu o irmão, só que esse irmão era irmão único, era colega de sala de aula, eles estudavam juntos, eles dormiam no mesmo quarto, então, ou seja, eles eram amigos. Aí ele estava chorando e alguns dos amigos chegaram para, né, dar os pêsames, confortar, e um daqueles ali bateu no ombro dele e fez assim, não, pai, não chore não, eu sei como é isso. Aí, né, o rapaz virou para ele e disse assim, você já perdeu algum irmão? Já morreu algum colega de quarto seu? Você já perdeu aquele seu colega de sala que respondia os deveres para você? Você já perdeu aquele seu amigo do baba que em todo baba estava com você? Ele não, diga, então não diga que você sabe o que eu estou passando, não, porque você não sabe o que eu estou passando. Então, assim, você quer ajudar pessoas? Aprenda a ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Aprenda a ouvir o desabafo dessas pessoas, as lamentações dessas pessoas, sem querer dar ali a sua opinião, o seu parecer. E eu finalizo essa fala dizendo, se você tiver que se colocar no lugar da pessoa, se coloque no lugar da pessoa para entender a dor que a pessoa está sentindo. Ponto. Se fosse eu que estivesse chorando como ele está chorando, se fosse eu que tivesse perdido um irmão, o que é que eu queria que alguém me dissesse? Pronto, aí você se colocou no lugar dessa pessoa para entender a dor que a pessoa está. Então, ajudar pessoas, é o meu primeiro ponto aqui, fundamental. Eu preciso ouvir. Eu me conheci, eu sei o que é que eu quero fazer, eu sei qual é a minha missão, eu quero desempenhar isso,
Agora eu preciso conhecer a pessoa que eu vou ajudar. Né? E para conhecer a pessoa que eu vou ajudar, eu preciso ouvi-la. Então, não existe alguém que queira atuar na área de psicanálise sem que ele tenha muita paciência e saiba usar os ouvidos. Né? Eu falo muito, o professor Emerson também, mas a hora de ouvir é tão importante quanto falar, ou até mais importante. Tem horas que as pessoas não precisam que você diga nada. Beleza? Só aqui, papi, só na manhã, viu? Porque aluno bom é aluno que anota, porque Que se anota. for confiar no cérebro, acaba esquecendo, apesar que vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, mas que é um processo. Você, professor, sabe disso. É um processo. Quando você está assistindo algo ou aprendendo algo e você está ali anotando, escrevendo, a fixação no subconsciente, no inconsciente, se torna melhor. E eu tenho esse costume, eu gosto de estar escrevendo. Depois que eu descobri que tinha uma caneta digital que não gasta caneta, e tem um negócio que você não gasta papel, aí eu fiquei ousado e já foi. Não, mas não. Ó, a aula hoje, Varão, a aula hoje é assim, ó. É um conteúdo, como eu falei, aberto para que a pessoa possa entender como é o processo, e eu quero te dar toda a liberdade para poder você estar fazendo o que precisa ser feito. Quando eu ficar a cabeça baixa aqui, não se preocupe não, porque eu estou anotando ou eu estou respondendo a galera do YouTube. Jogue duro. Pronto, tranquilo então. Qualquer coisa aí pode passar a pergunta, que dentro do possível, aquelas que nós pudermos, nós vamos... Já fizeram algumas perguntas aqui que eu já pontuei, e depois a gente vai abordar isso aqui. Pronto, a gente tenta. Vamos lá, então. Então, eu abordei o primeiro ponto, que é saber ouvir. Então, se eu não treinar a minha capacidade de audição, de paciência para ouvir, essa ferramenta, para mim, ela vai ficar um tanto quanto... obsoleta, né? Isso, né? Ela vai ficar sem a execução devida, né? Em uma turma de capelania, tinha uma aluna que ela disse assim, eu quero ir fazer o trabalho missionário dentro de presídios. E ela estava fazendo o curso de capelania para ir desempenhar dentro do presídio. Aí, no decorrer da aula, é aquilo que nós estamos falando. Eu preciso entender o que é que eu vou fazer. Eu preciso entender como aquele mecanismo funciona. Na prática, né? Na prática. Vamos sair da teoria e vamos para a prática. Eu preciso entender. Aí eu tentei explicar para ela como era o processo para acessar ao presídio. Para ela poder entrar no presídio, ela ia ter o direito de entrar, ela estava fazendo o curso, ela estava recebendo as orientações, mas ela precisava entrar. E nós, professor Crispim, enfrentamos uma dificuldade, uma resistência nessa questão das pessoas fazerem terapia, dessas pessoas procurarem um profissional, um psicólogo, um psicanalista. As pessoas têm muita resistência, né? Acham logo que é coisa de maluco. Né? De doido. De doido. Coisa de doido, coisa de doido. Mas de médico e maluco, todo mundo tem um pouco. Tem um pouco, tem por onde correr. Não tem por onde correr. Então, assim, eu vou para o psicanalista, eu vou para o psicólogo para não ficar doido. Essa é a verdade. Né? O pessoal devia pensar assim, né? Eu vou lá para ter uma orientação. Isso, eu vou lá para ter uma orientação e encaixar melhor as minhas ideias que estão um pouco desajustadas. Ponto. Assim, quando eu estou gripado, preciso ir no médico para tomar um medicamento para reajustar meu organismo. Eu estou com problema de vista, eu vou lá fazer um exame para usar um óculos. A mesma coisa é a cabeça. Né? Então, aquela senhora, ela estava fazendo o curso e eu tentei orientar ela nesse sentido. A senhora sabe qual é o processo para entrar no presídio? O processo lá é difícil, porque tem que seguir as normas de revista. Ela sendo mulher, e eu percebi que ela era uma religiosa, daquelas bem, né, tradicionais. Então eu digo, quando ela chega lá, ela vai tomar um susto. Mas ela resistiu, não quis ouvir, tudo bem. Busquei um grupo de pessoas que são capelãs e que vão para presídio. Indiquei que ela fosse com eles, mas avisei ao líder, né? Eu disse, olha, vai uma pessoa aí, ela nunca foi, então dê uma acompanhada, né, diretamente. Quando ela chegou lá, que ela entendeu como era a revista,
para entrar no presídio. Depois ela me procurou. Misericórdia, aquilo ali não é coisa de Deus, não, João. Eu tentei lhe orientar. Né? Então, tem outras formas da senhora desempenhar a capelania. Tem outras maneiras, outras áreas de atuação. Então, quando eu vou atuar como psicanalista ou como capelão, eu sei que eu vou lidar com pessoas e vai ter a forma certa, o momento certo, né, a situação certa para agir. Segundo ponto que eu queria abordar, como eu já citei, que nós estamos em um meio de muitos evangélicos, né? Aqui agora, nesse momento, também tem muitos evangélicos, e o meu campo de atuação é dentro do meio evangélico, trabalho atendendo a ONGs, mas é como eu falei, dentro de igrejas, fazendo atendimento de forma voluntária e treinando pessoas, treinando líderes, né? Treinando pastores, professores, dirigentes de oração, para que entendam como é que funciona a mente humana, né? Porque nem tudo é espiritual. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Cientificamente comprovado que existem pesquisas neurológicas que aquelas pessoas que têm uma crença, que professam uma fé, aquelas pessoas que oram, né, elas têm a tendência a melhorar ou atravessam o estado terminal da sua doença com mais tranquilidade, com mais calma, né, com mais resiliência em enfrentar o processo. Então, assim, só que muitos ainda têm resistência. Então, como o meu campo de atuação é dentro da área evangélica, eu vou focar um pouco diretamente nessa área, que eu sei que tem muitos aí que também querem atuar nessa área. Então, assim, como é que eu faço? Aqui agora eu vou dar uma dica de como é que eu faço. Já que eu vou lidar com pessoas que professam uma fé, que têm uma crença, né, que são religiosas, ok, nada contra, né, a como você desenvolve a sua religiosidade, mas perceba que a pessoa é constituída de corpo, alma e espírito. Eu trato do corpo, eu vou para a academia, eu malho, não é assim? Eu trato do espírito, a pessoa que professa a fé vai lá para a sua missa, vai lá para o seu culto, não é verdade? Vai lá para a sua reunião, onde tem lá a sessão, seja do que for, né? Então, ela pega a água, ela pega o óleo, ela está desenvolvendo a crença dela, tudo bem. Só que aí você desenvolveu a parte física e a parte espiritual, mas a parte da alma, que são as emoções. E aqui agora, quem cuida? Como é que resolve aqui agora? Né? Eu fui lá e o pastor me orientou, o bispo me orientou, o padre me orientou, ele fez uma oração. A oração resolve, né? Nós estamos falando, professor Crispim, das doenças psicossomáticas, as doenças que estão ligadas diretamente à questão emocional. Então, está no inconsciente, né? São coisas que estão lá no fundo, que nem a pessoa sabe, porque já disse, está no inconsciente. A pessoa nem sabe o que ela faz. Sabe que está fazendo, mas não sabe qual é o porquê acontece dela fazer certas coisas que ela não gostaria de fazer, porque ali aciona um gatilho que está no inconsciente e ela não sabe por que aquilo foi acionado, mas quando se vai para uma terapia, vai se descobrir qual é essa problemática. Essa analogia que você falou é muito forte, questão da raiz do problema. Vai para academia, suplemento fica bombado. Sim. Espiritual, tá lá na igreja, tá lá no culto afro, tá lá no espiritismo, no centro espírita. Ele está tratando o espiritual dele, a crença dele. Sim, mas o emocional, quem trata? Né? E agora, como é que eu resolvo? E já que nós estamos falando para pessoas que têm a crença, que professam uma fé, ele vai entender que ele foi criado com essas três partes, esses três elementos. Ele é composto por essas três partes. Ok. Aí agora, alguém vai me dizer assim, é porque o professor Crispim inventou esse negócio aí e quer que os crentes façam, e quer que quem é da igreja faça, porque o professor Márcio
quer que as pessoas façam. Não. E se você for buscar respaldo nisso, biblicamente falando, assim como eu cito o exemplo, né, vamos lá então, eu preciso cuidar da alma, entendi. O que é a minha alma? A minha alma é a fonte das minhas emoções, sensações, sentimentos. Ok, eu vou cuidar disso aí. Eu preciso entender como é que os pensamentos funcionam. E eu posso, Emerson Crispim, eu gostaria que quem está nos acompanhando anotasse isso, porque já que começa na mente, já que parte do pensamento, e esse pensamento ele pode estar no consciente ou ele pode estar no inconsciente, né? E um gatilho que vai disparar ele, mas vamos lá, digamos que, e a sexóloga ontem falou um pouco também sobre isso, dessa questão, mas eu vou dar aqui o meu ponto de vista dentro dessa minha atuação. Eu tenho lá o meu pensamento. Então, eu queria que você qualificasse seu pensamento. O homem pode fazer isso, nós podemos fazer isso. Eu estou pensando aqui, eu qualifiquei o tipo de pensamento. Esse pensamento é bom? Esse pensamento é proveitoso? Esse pensamento vai me trazer algum benefício? Eu estou qualificando. Eu preciso qualificar esse pensamento. Depois que eu qualifiquei, eu vou selecionar. Eu posso selecionar em qual pensamento eu vou focar? Posso. Eu estou conversando com você aqui, mas alguém bateu na porta, a panela de pressão está no fogo, o menino está correndo. Eu fragmentei os meus pensamentos e selecionei no que eu ia focar. No caso, agora há pouco, o menino passou aí, você disse, ó, leva esse menino. Porque o seu pensamento tinha que estar focado no que você queria focar. Então, nós podemos fazer isso. Eu qualifiquei o pensamento e eu selecionei. E dentro desse selecionar, eu vou fragmentar. Eu é que decido em que pensamento eu vou focar. E deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido e minha querida que nos acompanham. Se você não controlar as suas emoções vão controlar você. Se você não aprender a controlar as suas emoções, elas vão controlar você. Então, o homem é dotado, como eu disse, dando o curso de oratória, professor Emerson Crispim, algumas pessoas dizem assim, o que é que eu faço para perder o medo? Eu disse, o medo eu não posso perder, o medo é algo que eu tenho, está em mim. E esse medo é uma ferramenta de segurança minha. Esse medo é que me dá limite, para eu saber que eu estou chegando a um ponto de risco, para eu saber que eu estou chegando a um limite. Ali agora eu vou me preparar. O que eu não posso é deixar esse medo me bloquear. Esse medo ele não pode ser em excesso. Então, as pessoas precisam entender que eu tenho sentimentos. Rapaz, eu fiquei com raiva. O ser humano tem raiva mesmo, né? Agora... Até Deus tem. Até Deus se irado, e né? quando ele se ira, sai da frente. Então, assim, nós temos esses atributos, essas qualidades, essas características. Aí alguém diz assim, eu quero viver sem tristeza. Não dá não, querido. Não dá não. Nós vamos enfrentar perdas, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar tristezas. Sabe o que é que diferencia uma pessoa da outra? Quem aprendeu a controlar suas emoções e quem ainda não aprendeu. Aí é onde entra o papel da psicanálise. Aí é onde entra o meu papel em orientar essas pessoas, né? Não a viverem sem medo, não a viverem sem tristeza, não a viverem sem angústia. Não, aprender a controlar isso, a superar isso. Esse é o nosso papel, professor. E observe que você controlar as emoções é muito importante, porque existe vários tipos de emoções. Existem as emoções, as bases, depois as secundárias. A gente não vai entrar nesse, não vai entrar nesse tema aqui agora, que não é o... A gente pode fazer uma live só sobre isso, sobre emoções. Isso. Diferenciar emoção, sentimento, né? Sobre uma emoção que eu tenho... que muito me aflora, e observe que esse processo de você controlar as emoções não é da noite por dia. Por isso que se faz terapia, por isso que se faz tratamento, porque são coisas que foi enraizado em você desde a sua terna infância, desde a sua criancice. E quando aquele estupim explode, acontece, pega...
e aí você explode, você tem aquela reação negativa, né? Alguma reação que Sim. a maioria das vezes é negativa. Eu mesmo tenho um grande problema com equipamento eletrônico. Eu rapidamente, facilmente, eu me iro com esses equipamentos eletrônicos. Por exemplo, eu estou com equipamento, estou com notebook. E aí eu começo a trabalhar com ele. Tal. É uma característica minha que eu sei que eu já estou melhorando. Já melhorei um bocado, que eu fico, às vezes, treinando, trabalhando emocional. Que aí você já vai na esfera emocional. Ele começa a trabalhar, você está ali funcionando, aquele equipamento, daqui a pouco ele para, do nada. Aí você tenta mexer para ajeitar. E aí você vê que o negócio do nada ficou ruim. Aí você mexe um pouquinho, mexe lá, tal. Eu fico irado. É porque eu não vou pegar aqui um escangalhaço. Nesse eu peguei um menino meu que estava bom, funcionando. E aí do nada ele parou. Aí depois eu botei para funcionar, parou de novo. O meu menino, meu pai, parou aqui. Quando eu peguei o notebook assim, rapaz. Aí me deu uma descontrolada. Eu peguei assim, torei o notebook, arranquei a tela. Pá! Separou a tela do teclado. Joguei a tela, não sei. Foi o pai ainda que salvou a tela, que é uma das peças mais caras, né? Salvei a tela, joguei o negócio no chão, pá! Escacarei o negócio todo. Aí depois eu fiquei falando, meu Deus, que maluquice. Maluquice. Mas que observe, quebrei um equipamento de quase R$ 1.500, porque eu não soube controlar essa minha problemática. Esse impulso. Essa emoção que foi despertada, que despertou, que é emoção chamada ira, raiva, isso, né? Raiva. Que foi despertada. E aí é aquela que você falou, que você me chamou a atenção, e agora o medo. Você não pode deixar de sentir medo, porque o medo, ele é uma característica, é uma emoção, um sentimento que dá controle, né? Preserva a vida. Mas você não pode deixar o medo te bloquear, te paralisar. Te dominar. Te dominar. Você não pode ficar batendo nas pernas se você está vendo um animal furioso vindo para cima de você e o medo te paralisar ao ponto de não deixar você correr. Então, aí você está lascado, porque esse medo está sendo maléfico. Como no meu caso, a ira, a raiva. A ira, e agora? Eu tomei o quê? Um prejuízo desnecessário. Porque eu poderia fazer o quê? Respirar. Fazer, né? Fazer a meditação. Teve até alguém aí que perguntou o que é que faz para controlar as emoções. O pastor Emerson Crispim até já iniciou aí. São exercícios que você faz, né? Isso aí agora tem toda uma coordenação. E principalmente, deixa eu falar, o primeiro ponto é, como eu disse já, qualificar, não é assim? Selecionar e focar no que eu preciso focar. Se no momento da ira dele aí, com o computador, ele tivesse qualificado o pensamento, selecionar, um exemplo, eu ia pensar no valor do notebook, eu ia pensar no valor do aparelho. Rapaz, eu suei tanto para comprar esse troço, vou quebrar não, vou ver o que é que eu faço com ele. Olha como eu selecionei, eu qualifiquei o pensamento, selecionei, disse não, a vontade era jogar no chão. Mas pisar em cima. Pisar em cima, né? Mas entenda que o homem... e aí, agora, como eu disse, estamos falando com pessoas que professam a fé. Perceba que nós vamos falar sobre domínio próprio. Domínio próprio. É isso. É eu ter aquele sentimento, aquela sensação, mas eu entender que eu não posso deixar esse sentimento me controlar. Eu tenho que qualificar ele, eu vou selecionar ele e dizer, não, você daqui não passa. Eu estou no controle. Você está no prejuízo. Eu fico no prejuízo. Essa é a Cat. Quantas pessoas vão presas, professor Emerson? Não é? Assim como foi o computador, às vezes é alguém com a raiva no trânsito. No trânsito, certo? Passa aí, o cara está armado, puxa a arma. Armado, na hora da raiva, depois ele se arrepende. Ele mesmo vai lá, entrega a arma, confia. Eu já vi casos assim. Né? Rapaz, não sei como foi aquilo, em um momento de ira. Então, por quê? Porque não aprendeu a controlar. Então, eu tenho os exercícios e um dos principais exercícios seria a respiração. Note que você falou aí, nós temos, por exemplo, crise de ansiedade. Hoje, a ansiedade é o mal do século, certo? Mas aí alguém fala do suicídio.
Mas para chegar ao suicídio, tem alguns passos a serem dados para chegar no suicídio. Então, vamos começar pela ansiedade. O que seria a ansiedade? Essa angústia, essa preocupação pelo que você vai ter que fazer, pelo compromisso que você assumiu, pela conta que você vai ter que pagar. E eu tenho que aprender a lidar. Como eu aprendo a lidar com as minhas emoções? Exemplo, eu estou ansioso, né? Sendo que, espiritualmente falando, está dito que não é para eu ficar ansioso com o dia de amanhã, né? O mestre dos mestres disse isso. E está escrito, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ó como alguém diz assim, mas essa questão de psicanálise, psicólogo, não tem nada a ver com a Bíblia, não. Que é conhecimento antigo, né? Conhecimento antigo, já sabia como se... Porque isso é um mal humano. Antigo. Então, você vai para a filosofia, você vai para vários campos do conhecimento e você vai ver lá pessoas tentando orientar nesse sentido. Então, aí eu tenho como controlar. Note que já estamos falando de selecionar o pensamento. Isso tudo que nós estamos falando é para eu me conhecer, para eu aprender a me controlar, para eu aprender essas ferramentas. Para mim, eu preciso colocar em prática em mim. E depois, então, ajudar outras pessoas. Aí, eu qualifiquei, foquei no que eu queria focar. Pronto, eu controlei. E a ansiedade, ela vai começar com esse pensamento, essa preocupação. E como é que eu controlo isso? Eu queria que você, que está nos acompanhando agora, prestasse atenção numa coisa. Quem aí não tem uma conta de energia ou uma conta de água para pagar? Todos nós temos. Aí, às vezes, a minha esposa chega para mim preocupada, angustiada. A conta para pagar, é 150 e tanto. Eu digo, mas minha filha, me diz uma coisa. Qual é a data mesmo do vencimento aí da conta? Ela é dia 12. Eu digo, minha filha, hoje é 20, né? Então, ou seja, eu ainda tenho... Hoje é 20, ainda faltam 11 dias para terminar esse mês e ainda falta 12 dias do mês que... Então, vamos fazer o seguinte, pega aí a conta, pendura ali, certo? E no dia dela ser paga, ela vai ser paga. Então, note que a gente controla essa organização de pensamentos, essa organização de compromissos, de responsabilidade, é que vai fazer com que eu aprenda a lidar com as minhas emoções. É uma questão de você saber se organizar. A começar pelo pensamento, a começar por aquilo em que eu foco. E deixa eu citar outro exemplo aqui, para que as pessoas entendam. Como eu disse, a gente usa o exemplo de Freud, a gente cita Nietzsche, a gente cita Augusto Cury, a gente cita várias pessoas como exemplo. Deixa eu citar um exemplo aqui de José, uma história bastante conhecida, de alguém que precisava servir ao faraó. O faraó teve um sonho e precisava interpretar aquele sonho. Ele se angustiou com aquele sonho e precisava que um sábio, né, todo império, todo reinado, tinha lá os seus sábios e seus conselheiros. E o faraó ali tinha, mas ninguém ali foi capaz de interpretar o sonho. O que é que ele queria? Que alguém interpretasse o sonho. Olha o que é que eu quero que você entenda de focar no que deve ser focado. Aí chamaram um moço chamado José, porque aquele moço era perito em interpretação de sonho, interpretava qualquer sonho, lá vai, traz José à presença do faraó. Quando chega na presença do faraó, José vai interpretar o sonho. José vai dizer qual é o sonho, qual é a interpretação do sonho. E qual é a interpretação do sonho? 7 anos de fome, 7 anos de escassez e 7 anos de abundância. Então, o que é que ia acontecer? A abundância ia vir primeiro, 7 anos, na sequência, mais 7 anos, só que agora de fome. O que foi que aconteceu com todo mundo ali, inclusive com o faraó? Se desesperaram, focando nos 7 anos de fome. José foi chamado só para dar interpretação, e ele deu. Só que José era um tipo de pessoa que tinha controle das coisas. Aí José disse assim, gente, calma, vocês estão focando nos 7 anos de fome. Vocês estão focando no problema. Está errado. Faz o seguinte, não vai ter 7 anos de abundância? Vamos organizar,
vamos construir silos, vamos reservar uma parte de tudo que vai ser produzido durante os 7 anos de abundância, e quando os 7 anos de fome chegar, porque vai chegar, a gente não pode negar o problema, a gente não pode negar que a situação ruim não vai chegar, ela vai chegar, mas quando ela chegar, a gente está preparado para ela. José foi governador do Egito, não foi porque interpretou o sonho. José foi governador do Egito porque ele, em meio ao caos, em meio ao desespero, ele chegou e mostrou a solução. Tá vendo? Ele focou na solução, né? Ele focou na solução. É como você falou, ele não foi governador do Egito porque ele interpretou o sonho. Ele foi governador do Egito porque ele deu solução. A um problema grandíssimo que ia acontecer. Então, observe, quantos maiores são os problemas que você soluciona, pega essa chave aí, viu, pessoal? Anote isso aí. Quão maiores são os problemas que você soluciona, mais alto patamar você vai conseguir chegar. O degrau é maior. O degrau é maior. Porque tem pessoas que têm medo, professor, de problema. Tem pessoas que correm de problema. Tem pessoas que querem ver o diabo, mas não quer ter problema. Não quer viver uma vida de mar de rosas. Não sabendo que o problema é o trampolim para ele viver o inimaginável, para ele ter sucesso, para ele ser grandioso. Ninguém é grandioso sem resolver grandes problemas. Ninguém é grande, não existe um grande general que não enfrentou uma grande batalha. Verdade. Então, assim, concluindo aqui o meu raciocínio, eu estou falando assim, professor, para que as pessoas entendam que quando eu me encontrei em como eu ia desenvolver a minha função de psicanalista dentro do meu meio cristão, evangélico, perceba que eu encontrei uma linguagem em que eu consigo colocar a alma, técnica, as emoções. Emoções. Não entendeu o que eu quero dizer? Ele disse assim, vamos resolver, o problema está aí, mas vamos resolver. O faraó disse, então, tanto que o José ele vai dizer assim, coloque alguém, né? Eu estou dando uma ideia. Coloque alguém. O faraó diz, nada, vou colocar ninguém, vai ser você. A ideia foi sua, o plano foi seu, o projeto foi seu, o método é seu, então é você quem vai executar. Então, é necessário que nós atentamos para isso, professor.